que fazer. E é fácil identificar, Juliana? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade. E olha só, não é fácil identificar que a bebida ali ela é falsificada, ela foi adulterada, né? Nós estamos aqui com o Jonatas Simões, que é advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, porque realmente é difícil, é muito difícil identificar, né? Jonatas, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Foi isso que você estava me dizendo, né? Não tem como só pela embalagem a gente conseguir identificar que aquela bebida alcoólica ali foi adulterada. Muito bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, né? Hoje, cada vez mais, os bandidos estão adotando técnicas mais sofisticadas para dificultar, né, com que o consumidor ele consiga identificar se há uma adulteração ou não em relação às bebidas que estão sendo entregues, né? Antes existiam algumas maneiras, como, por exemplo, eu estava até te explicando a questão do pão, né? Quando você colocava o uísque no pão, antigamente se dava uma reação quando o uísque era falsificado e o pão ficava preto devido à reação com o amido do pão. Hoje em dia, as técnicas estão tão sofisticadas pelos bandidos que não mais acontece isso. Então vai dar a mesma reação que uma bebida original, né? Então existe essa dificuldade. O que é que o consumidor ele pode fazer, né, para evitar esse tipo de contato com bebidas adulteradas, né? A primeira coisa é desconfiar de tudo que é muito barato. Sempre que houver alguma coisa muito barata, né, possivelmente a gente vai estar aí diante de algo errado, né? Seja em bebida, seja em outros produtos. Ninguém dá nada de graça para ninguém, ninguém reduz a margem de lucro sem ter uma justificativa por trás. Então, a adulteração da bebida pode ser uma explicação razoável para o preço muito baixo, tanto na hora de comprar uma bebida inteira, como também na hora de comprar drinks, né, que acontece muito do consumidor ir para restaurantes e se deparar também com drinks muito baratos, né? Isso daí não é o comum, né, principalmente nessa época festiva que a gente tem, que sabe que as bebidas estão mais caras, né? Uma outra a situação que o consumidor ele deve estar sempre atento é em relação ao lacre da bebida, né? O lacre, apesar de parecer ser muito simples, mas é a maneira mais tangível do consumidor, de fato, observar se está diante ali de uma alteração. Afinal de contas, quando há adulteração, há um rompimento do lacre, e o lacre, por ser algo caro, né, termina fazendo com que os falsificadores tenham aí uma barreira em relação à falsificação dele, né? Então, esse lacre rompido pode ser um sinal claro, né, de que está havendo ali uma falsificação da bebida. Fora isso, né, existe a questão da coloração, né, mas é muito raro, né, só quando a falsificação é muito grosseira, né, a questão do gosto, né, o consumidor, se tiver um paladar mais aguçado, ele vai estar observando no gosto que existe algum indício ali. Então talvez seja ali aquele momento do consumidor chamar ali o fornecedor e dizer: epa, não quero essa bebida, por favor devolva, e aí se recuse de fato a consumir, né? Mas de todo modo, né, termina sendo cada vez mais difícil para o consumidor identificar. E aí, quando ele identifica, né, ele tem todo o direito, né, de fazer com que o fornecedor ele devolva o dinheiro, ele não aceite, né, aquela bebida ali que está sendo fornecida. Antigamente a gente costumava olhar rótulos, né? Quando ia ali comprar um produto, queria ver se era falsificado ou não, a gente observava os rótulos, né? As características dos rótulos. Mas, como você disse, Jonatas, isso é praticamente impossível hoje em dia de a gente acompanhar. Ver a questão do lacre ali, né, das bebidas, das garrafas, e também a questão do preço é o que está ali mais fácil para o consumidor identificar uma bebida adulterada. Isso. Os rótulos, assim como todo o resto, também estão sendo bastante falsificados. Até mesmo o selo que vem em algumas bebidas, que é o selo IPI, né, que às vezes a gente, enquanto consumidor, olha assim e diz assim: está com selo IPI, então é verdadeira. Mas até esse selo também está sendo falsificado, né? Então, de fato, isso daí também termina gerando essa dificuldade do consumidor observar se é ou não é verdadeiro. Ele só vai identificar na realidade no dia seguinte, né? A bebida já é alguma coisa que causa um prejuízo à nossa saúde, e quando ela é adulterada causa mais ainda, que às vezes é quando o consumidor ele vai parar no hospital, né? Ele precisa de atendimentos médicos devido à nocividade do líquido, né? Se o líquido no original já é nocivo, imagina falsificado, né? Essas falsificações, elas tanto podem gerar danos reversíveis como danos irreversíveis, chegando até a gerar o óbito desse consumidor, né?
Então, caso o consumidor ele tenha esse contato com essa bebida, é importante que ele busque os cuidados médicos e que registre e guarde todos os registros, né, desse atendimento, para em caso de eventuais prejuízos, ele que possa reivindicar também com o fornecedor dessa bebida, né? Uma vez que esse fornecedor colocou no mercado um produto que estava impróprio ao consumo, ele deve ser responsabilizado por tudo que foi causado ao consumidor, seja de danos materiais como de danos extrapatrimoniais. Como é que a gente pode denunciar, Jonatas, essa questão, né? Bebidas ali adulteradas, a gente conseguiu identificar, né, que havia alguma coisa errada ali com aquela bebida. A quem a gente recorre? Polícia, Procon, né? Essa denúncia precisa ser feita presencial, a gente também consegue fazer online, como é que funciona? Como se trata de consumo, né, é sempre interessante buscar o PROCON, né, com os devidos registros e sempre que for até um órgão de defesa do consumidor, pelo menos levar inícios de prova para que o órgão verifique, até mesmo encaminhe a fiscalização para aquele fornecedor, né, para que possa não só ser reparado a sua situação particular, mas que também outros consumidores possam evitar, né, aquele contato com aquela bebida, né, em decorrência da nocividade do produto, né. Então, é papel do órgão fiscalizador ir lá e até mesmo, além de interromper a venda, muitas vezes até lacrar o estabelecimento, né, suspender o funcionamento por enquanto que houver adaptação. Também é interessante para que o consumidor ele possa, já que se trata também de um crime contra as relações de consumo, né, apesar da gente não ter aqui na nossa região uma delegacia especializada em consumo, mas que ele possa pelo menos registrar um boletim de ocorrência para servir como meio de prova, né, que de fato ele sofreu aquele dano, né, que lá na frente, em uma situação processual, né, esse boletim de ocorrência ele pode ser usado também para fundamentar ali aquele processo que está sendo judicializado. Então, ele consegue fazer, né, esse procedimento, essa denúncia na delegacia, né, em qualquer delegacia é possível fazer esse boletim de ocorrência. Também dá para fazer online, não é isso? Sim, como não existe delegacia especializada aqui, né, em consumo, é totalmente possível que o consumidor ele consiga fazer essa denúncia tanto presencialmente numa delegacia, como também através da modalidade online. É importante, né, Jonatas, o consumidor estar atento a essas coisas para não cair, né, numa situação como essa de estar ali comprando ou ingerindo ali uma bebida adulterada, não é isso? Exatamente. Sempre é importante que o consumidor ele esteja atento, principalmente em relação ao preço e em relação ao local onde se compra, né? Quanto maior a credibilidade local, geralmente empresas grandes que têm já um nome firmado, consolidado no mercado, é mais difícil que o consumidor ele caia em situações como essa, né? Então, todo cuidado, toda desconfiança sempre é necessário para que se evite esse tipo de exposição a esse risco. Perfeito, muito obrigada pelas informações, né? A gente conversou com o Jonatas Simões, ele que é advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Caruaru. Orientações importantes aí para que nenhum consumidor, né, seja lesado de alguma forma, nem financeiramente, né, nem em relação à sua saúde, né, com a ingestão aí de bebidas adulteradas. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações.